Estamos de volta com a revista eletrônica do Brasil, hoje em dia aqui pela Rede Record de televisão. Você viu agora há pouco uma reportagem sobre crianças hiperativas e nós vamos continuar falando sobre esse assunto aqui no Hoje em Dia, agora com a psicóloga Cleide Heloísa Partel. Ela cursou psicologia, se graduou em terapia cognitiva comportamental, familiar sistêmica e adolescente, fez diversas especializações em neurolinguística, análise transacional e transpessoal. Ela tem um currículo incrível. Como psicóloga clínica, se descobriu portadora de hiperatividade e déficit de atenção nos anos 90, quando ela já não era mais criança. E ela estava nos explicando agora no intervalo que esse é um problema que 2/3 das crianças levam para a fase adulta. E aí a gente não entende por que aquela pessoa é tão impaciente, por que aquela pessoa é tão impulsiva, por que ela não consegue se concentrar direito nas coisas, por que ela não aceita ordens. Por que ela não consegue aceitar horários de trabalho, disciplina? E tudo isso pode estar relacionado com a hiperatividade. Então eu gostaria de, primeiro, bom dia. Bom dia. E começar por essa pergunta. Você sentiu na própria pele essa questão da hiperatividade. Isso certamente te ajuda a entender melhor o problema. Claro, claro, porque eu sei o que se passa nesse mundo e quando a gente descobre, você fala, nossa, uau, então é assim que, por isso que eu funciono desta forma. E como que a gente descobre? Tem uma série de características que o déficit de atenção tem 3. Como o Brito já falou, ele é baseado na hiperatividade, impulsividade e desatenção. E tem 3 tipos. O tipo hiperativo, que é hiperativo físico e mentalmente. O tipo desatento, que é hiperativo só mentalmente. Então, ele pode parecer bem tranquilo, mas a cabeça não para. A cabeça está sempre com trocentos mil assuntos ao mesmo tempo. E o tipo combinado, que tem os dois, a desatenção e o tipo hiperativo. Agora, isso é hereditário? Por exemplo, se eu sou uma pessoa hiperativa, tenho todos esses diagnósticos, os meus filhos vão ter isso também? Tem uma grande tendência, é genético, todos que têm, geralmente, a grande maioria, 90 e tantos %, são de herança genética. Só que o grau pode variar muito. Então, o grau do TDAH pode atrapalhar a pessoa ou não, a pessoa conseguir levar bem, principalmente se ela faz o que gosta na vida adulta, se ela se encaminha para uma área que ela faça o que gosta, porque o TDAH motivado ou desafiado, ele entra em hiperconcentração. Então, aí é uma pessoa que... Agora, muitas pessoas são ansiosas. Qual que é a diferença da pessoa ansiosa da pessoa hiperativa? Ansiosa de vez em quando, hiperativa é mais ou menos sempre, é uma das características. Todo dia você tem um pouco de ansiedade. Porque ele, assim, ele está fazendo uma coisa, em vez de ele ter o foco naquilo que ele está fazendo, ele está preocupado com as outras coisas, ele está pensando nas coisas que ele deixou por fazer, e aí a impulsividade faz com que ele largue aquilo que ele está fazendo, ele vai fazer outra coisa. Então, ele está preocupado com o que ele não fez, que ele tem por fazer, o que ele vai fazer. Então, isso está eternamente ansioso. Agora, doutora, me diga uma coisa. A gente está falando aqui de hiperatividade. Muitas mães estão parando e fazendo a seguinte pergunta para elas mesmas. Bom, meu filho não para um segundo. Brinca, pula, salta, joga bola, videogame, sobe pelas paredes, faz tudo. E também não se comporta. Ele é hiperativo ou ele realmente é um pestinha? A senhora vai me responder isso depois do recado do Brito. Nós estamos falando sobre hiperatividade, estamos conversando com a psicóloga Cleide Heloísa Partel. E a minha pergunta para ela foi a seguinte: como que a gente pode, em casa, antes mesmo de procurar um médico, saber se o nosso filho que brinca, apronta, faz travessura, sobe na mesa, faz todas aquelas estripulias de criança, é uma criança hiperativa ou se ela realmente gosta de fazer coisas erradas dentro de casa? Por exemplo, não usar a palavra hiperativo como desculpa. Como é que a mãe pode começar a perceber isso? Existem as crianças mal educadas, existe criança sem limite nenhuma, mas o que mais preocupa são exatamente as que são rotuladas sem serem. Então, muitas vezes, a criança, ela... Agora, como é que você faz essa divisão de quem é mal educado, quem é pestinha, quem é... Agora, a criança que tem o hiperativismo. Vamos supor, numa classe de 30 pessoas. Certo. Com essa porcentagem, sempre vai haver uma ou duas crianças que é hiperativa, tem hiperatividade. O professor vai perceber a diferença. Que não é de vez em quando que ela é pestinha, ela é hiperativa sempre.
Então essa professora entendendo, em vez de rotular de burra, de vagabunda, de peste, de não sei o quê, tem que saber, tem que conhecer o transtorno para saber como lidar, interagir com essa hiperatividade em benefício da criança. Fazer com que tenha estimular, porque ela tem um potencial. No corredor, não conseguem ter atenção. Principalmente quando uma aula completamente chata, desmotivadora. Essa criança, em primeiro lugar, tem que sentar na primeira cadeira, na frente da professora, nunca no fundão. Porque as cabecinhas na frente é uma criança que se distrai com qualquer coisa. Qualquer distração vai chamar a atenção dela. O que é o TDAH? É o hipofuncionamento do córtex pré-frontal, essa parte mais na frente do cérebro. E esse hipofuncionamento faz com que a gente tenha prejuízo nas nossas funções executivas. O que são funções executivas? A inibição de um comportamento. Por exemplo, eu vou falar uma coisa, eu preciso ver se é adequado eu falar ou não. Então eu posso inibir ou não. O TDAH, ele fala tudo que ele pensa. É o tal do sincericida. Sincericida. Né? Entrou aqui, saiu aqui. E ele acha que porque ele acredita que aquilo é verdade, tem que ser dito. Ou então ele pensou numa coisa, ele já compra. E depois ele pensa, e se arrepende. Então ele não tem esse filtro desse padrão de... E outra coisa, a função executiva faz também com que você tenha planejamento. A pessoa tem uma tendência à procrastinação muito grande, principalmente quando ela não gosta daquilo que ela está fazendo. Ela vai empurrando, a criança vai empurrando com a barriga. Se a professora dá para ela ler um livro, ela vai ler no último dia, de madrugada. Só lê a última página. Se possível. Olha, o que a psicóloga Cleide Heloísa Partel está dizendo é muito importante. Vejam só a responsabilidade dos pais em perceber se a criança é arteira, né? Se ela é mesmo a pimentinha por natureza ou se ela tem esse problema da hiperatividade, que é uma doença. Na infância, isso faz com que a criança seja super agitada, né? Dedo na tomada o tempo todo, não se concentre nos estudos. Na fase adulta, 2/3 das crianças levam isso para a fase adulta, a criança vai ter uma série de dificuldades para se enquadrar no mundo que a gente tem, cheio de regras, de horários, né? Dificuldade de aceitar regras. Ela vai ser uma pessoa impulsiva, uma pessoa ansiosa. Isso tudo compromete a vida dessa pessoa na fase adulta. Portanto, nós vamos falar de tratamento agora, né? Vamos falar de tratamento. Aqui em São Paulo, a novidade no tratamento da hiperatividade é uma espécie de videogame que chegou há pouco tempo no mercado. E nós vamos descobrir agora como é que funciona isso. A repórter Ana Paula Neves está numa clínica especializada para mostrar pra gente como funciona esse novo tratamento com um videogame. Bom dia, Ana Paula. Que videogame é esse? Bom dia, Brito. Olha, é um videogame bem interessante. Ele não é acionado pelas mãos ou com um controle remoto, não, Brito. O acionamento desse videogame é pelas ondas cerebrais. Então a gente vê aqui o Luiz Henrique, de 7 anos, que tem déficit de atenção e hiperatividade, está ligado a alguns eletrodos que vão diretamente ao computador. Esse jogo que o Roberto Bergamini mostra agora. O que acontece, Brito? O Luiz Henrique, ele tenta, prestando atenção no jogo, manter uma frequência de pulsação cerebral, a emissão dessas ondas cerebrais, para que o jogo siga, o jogo tenha continuidade. Ele não consegue, por exemplo, a gente vê um jogo de um macaquinho, Brito, aí colocando pedras num buraquinho e depois agora ele passa e tenta remar por perto de uns peixes. O Luiz Henrique não consegue fazer com que esse macaco, por exemplo, vá numa outra direção ou mexa no peixe. Mas se ele perder a atenção, o foco, ali a concentração no jogo, automaticamente esse jogo para de acontecer e ele perde pontos. Eu converso agora com a Cacilda Amorim, que é psicoterapeuta. Cacilda, o neurofeedback é uma alternativa ao uso de medicamentos para crianças hiperativas e com déficit de atenção? Exatamente. O neurofeedback é um treinamento para padrões de ondas cerebrais. A característica neurológica principal do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma hipofunção das áreas frontais do córtex. Que a psicóloga Cleide falou agora no estúdio. Exatamente. Essa hipofunção é caracterizada por um excesso de ondas cerebrais lentas. E estas ondas lentas é que impedem o bom funcionamento do que é conhecido como funções executivas. Então, no caso do Luiz Henrique aqui, o Roberto mostra agora, ele bem concentrado aqui no jogo, prestando atenção diretamente a esse joguinho de computador. E tem um eletrodo conectado ao centro do cérebro dele, não na parte frontal, como a gente conhece, que é o córtex frontal, que faz esses estímulos. Por que está bem naquele ponto? Muito bem, neste caso, nós estamos treinando com ele fundamentalmente a área motora, uma área do cérebro que é conhecida como tira motora,
porque justamente esta é a área que sofre com o excesso da agitação da hiperatividade. Ana Paula, eu tenho uma pergunta bem simples, porque aqui a gente está vendo ele assistindo a um joguinho, computador, que é uma coisa que muitos meninos e meninas adoram. E como isso funciona dentro da sala de aula, quando está falando de história, de ciências, geografia, assuntos que às vezes não interessam muito às crianças? Ana, olha, esse tratamento é feito em uma clínica nesse instituto em especial. Agora, há possibilidade de inclusão disso em sala de aula também, e crianças com hiperatividade, elas têm dificuldade até de alfabetização, viu, Ana? O Luiz Henrique, ele tem 7 anos e não consegue ainda ler ou escrever por conta disso, porque ele não tem esse foco de atenção necessário para esse aprendizado. Até o momento, Ana, este tipo de tratamento demanda uma tecnologia bastante avançada. É necessário equipamentos especiais, são necessários um conjunto grande de cuidados para que este treinamento seja possível. Agora, a preocupação mais importante, claro que a sua e preocupação das mães, pais, professores, é a respeito da generalização de um treinamento que é feito num contexto especial, como uma clínica, para os ambientes aonde exatamente essas habilidades são necessárias. Então, nós construímos nele aqui habilidades que ele não dispõe, nós somos capazes de auxiliá-lo a mudar os padrões de ondas cerebrais para que isso, então, repercuta na vida dele lá fora. Obrigada, Cacilda. A Paula Nunes, que é a mãe também do Luiz Henrique, está aqui com a gente. Paula, você percebeu que ele tinha esse problema quando ele era bebezinho? Sim, quando ele era bebê ele já tomava calmante para poder dormir. Com quantos meses? Desde os 3, 4 meses, ele vivia sempre agitado. Aí levei no pediatra e o pediatra indicou o calmante. E você chegou a dar calmante a ele, Paula? Dei um bom tempo, até uns 2 anos. E agora, com esse tipo de estímulo, com esse neurofeedback, o que você percebeu? Ele agora, ele tá com uma autoconfiança melhor, assim. Que antes ele se sentia mal na escola, perante os amigos dele, que achava que só ele não conseguia. Mas agora ele tem a certeza que ele vai conseguir. Então ele tá mais autoconfiante e você percebe que ele tá melhor também nas outras atividades? Sim, com certeza. Ele tá bem melhor. Ele tá mais disposto, tá mais tranquilo no que ele faz, tá se esforçando mais. Tá bem, obrigada pela entrevista. Bom, o Luiz Henrique está aqui, fera nesse joguinho já, viu, Ana, Brito e Cris? E disse que vai melhorar, vai aprender a ler e escrever ainda esse ano. Ok, obrigado, Ana Paula Neves, mostrando esse videogame que está ligado às ondas cerebrais da criança e que, segundo a psicóloga da clínica que ela entrevistou, ajuda no tratamento das crianças que têm hiperatividade. É uma coisa curiosa e interessante, está chegando agora no mercado. Se realmente funciona, aí a gente vai levar um tempo ainda para ter certeza. E nós aqui no estúdio estamos com a psicóloga Cleide Heloísa Partel, que agora gostaria que nos falasse a respeito do tratamento. Como é que uma criança hiperativa deve ser tratada? Eu digo, sabe, remédio, eu vi lá na reportagem uma criança tomando remédio de tarja preta, uma criança, 8, 10 anos de idade, é sempre assim? Quando existem prejuízos no aprendizado, por exemplo, a criança chega no final do primeiro ano, inclusive tem escolas que nem reprovam e não conseguiu ser alfabetizada, isto é, o grau de desatenção é muito grande, é necessário a medicação que foi citada, a Ritalina, na verdade o metilfenidato, sim, que é um estimulante, não é um calmante. Porque equivocadamente muitos médicos dão um calmante para a criança hiperativa, mas na hora que ela toma esse estimulante, porque o que faz com que a gente tenha esse hipofuncionamento no córtex pré-frontal é falta dos neurotransmissores, dopamina e noradrenalina. Uhum. Esse estimulante vai fabricar mais desses neurotransmissores e a pessoa aprende a ter o foco, então ela vai ficar mais calma porque ela vai estar focada, ela vai ouvir a professora e vai prestar atenção porque ela está
com o córtex pré-frontal está trabalhando em nível normal, e isso não tem outra medicação ainda no Brasil, é só essa, metilfenidato. Isso faz com que, então é estimulante, mas é uma medicação tomada há 53 anos por crianças, é tarja preta porque é usada às vezes de uma maneira indevida, como drogadição e tal. Mas se há prejuízo, é necessário essa medicação. E Brito, só completando, que você falou da criança só hiperativa, para cada 2 meninos, uma menina é diagnosticada, porque a menina é mais do tipo desatento. Então você vê aquela criança que a professora não percebe, quietinha na sala de aula, olhando para a cara da professora, mas a cabeça dela está viajando. Então é do tipo desatento. Concentra, né? Tanto que na vida adulta é de 1 para 1. Né? Não existe mais meninos e mais meninas, mas na criança o menino é mais hiperativo fisicamente. Perfeito. Eu quero agradecer muito a presença da Cleide Heloísa Partel, que é psicóloga, e dizer que essa questão da hiperatividade é algo mais sério do que a gente pensa. A criança, de repente, é super agitada e se ela não for tratada com remédio, com acompanhamento psicológico, com a atenção dos pais, no futuro ela terá problemas de adaptação. Então é super importante que você preste atenção no comportamento do seu filho e dê a ele o tratamento necessário. Ana quer fazer uma pergunta. Eu até, quando a gente estava vendo aquele aparelho novo, aquele videogame que estava ligado às ondas cerebrais daquele menininho, eu queria saber da doutora aqui, o que ela acha desse tipo de tratamento? Que eu vi que você não reagiu muito bem com as explicações lá. Você é a favor ou você acha que existem outras formas melhores de tratamento? Você me pôs numa saia justa, né? Imagina, é só porque assim, às vezes a gente começa a falar sobre um assunto que as pessoas não têm muito conhecimento. E hiperatividade ainda existem muitas dúvidas. Qual seria, por exemplo, o melhor tratamento hoje para uma mãe começar? Ela deve procurar esse tipo de tecnologia já agora? Não tem nada comprovado cientificamente a respeito disso. Ok. Né? Porque assim, então toda criança que joga videogame desenvolveria essa atenção. Ela tem um poder de hiperconcentração porque ela está no videogame. Que é uma coisa que interessa. Interessa, mas lição de casa. Minha pergunta. Sim. Uma coisa que não tem tanto mas interesse. não tem aprovação científica. O tratamento hoje é terapia cognitivo-comportamental e eu costumo com criança pequena tratar os pais. E é importantíssimo que os professores saibam como lidar com essa criança, porque não rotulá-las, incentivá-las no seu, sempre com reforço positivo e não reforçando o ponto negativo. Claro. Sempre salientando o potencial, porque tem muito potencial. Então, assim, eu lido mais com os pais, como tratar essa criança. Não é só a criança que passa pelo tratamento. Não. É a família toda. A família, porque ficar fazendo joguinho com a criança, não sei o que, ela pode se interessar. Mas quem disse que isso vai dar resultado? Então, se a criança tem um grau muito grande, é importantíssima a medicação com esse acompanhamento, que muitas vezes a família precisa, toda a família interagir, mesmo porque existe a probabilidade dos pais, ou de um pai ser também. Bem, o pai leva o filho para a psicóloga e quem fica é o pai. E quem percebe que muitos percebem assim. Obrigado pelas suas explicações, foi um prazer tê-la aqui no programa. E como eu disse anteriormente, quando a gente mostrou aquele videogame lá, que é um novo tipo de tratamento, isso ainda está sendo, está no começo, a gente ainda vai ver se realmente vai dar resultado nos próximos meses, nos próximos anos, né? A gente não quer estabelecer nenhuma polêmica aqui, um médico discutindo com o outro, não é a nossa intenção. A gente apenas está ilustrando essa discussão com esse novo tipo de tratamento que pode funcionar para uns, pode não funcionar para outros, mas o fato é que sempre uma criança que demonstra ser hiperativa precisa de um acompanhamento especial. Você que é pai, você que é mãe, agora fique de olho no comportamento dos seus filhos para ajudá-los na hora em que eles mais precisam, tá legal? Bom, o Hoje em Dia faz um rápido intervalo e volta em seguidinha. Hoje tem o Celso Cavallini lá em Orlando, golfinhos, baleias, sensacional a reportagem. E tem a Mariana Leão também no Rio de Janeiro, mostrando pra gente os bastidores dos artistas de circo. Imperdível. É uma semana em homenagem às crianças. Já voltamos.